Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de novembro de 2017. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4.296. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 18 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a autoidentificação grupal cosmoética, da especialidade autocosmoeticologia. E esse verbete foi redigido pela nossa neoverbetógrafa de hoje, professora Patrícia Menezes, que é brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é graduada em tecnologia em processos gerenciais. É voluntária da Conscienciologia desde 2014 e tenepsista também desde 2014. Agora, aqui na definologia, a autoidentificação grupal cosmoética é o reconhecimento do vínculo consciencial com um grupo de trabalho conscienciológico específico, a partir das diretrizes da moral cósmica, geradora da assunção da responsabilidade e comprometimento pessoal, dentro do mecanismo multidimensional interassistencial. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da harmonia cosmoética grupal, o holopensene acolhedor, contribuindo para a homeostase dos trabalhos, a imersão no mater pensene da autocosmoeticologia, a manutenção da ortopensenidade em grupo, o holopensene grupal da intercooperação, a afinidade pensênica, a holopensenidade reeducativa. Agora, aqui na fatologia, o acesso aos colegas intermissivistas, o reencontro com os compassageiros evolutivos, o reconhecimento da autoproexis inserida na proexis grupal, a precisão das opiniões colaborando com a equipe de trabalho, as reciclagens constantes acelerando a assunção de funções primordiais no desenvolvimento da instituição conscienciocêntrica, a acalmia promovida pela satisfação de estar no lugar certo, na hora certa, a bagagem adquirida na construção da ficha evolutiva pessoal, aplicada ao grupo intermissivo, a predisposição para qualquer tarefa, a coexistência em sucessivas ressomas, estabelecendo o entrosamento rápido. Agora, aqui na parafatologia, as inspirações extrafísicas, a recuperação de cões, o emprego pontual da manobra energética adequada ao trabalho específico, o uso cosmoético do autoparapsiquismo lúcido, a interconfiança dos amparadores extrafísicos, o desassédio grupal promovido pela autossustentação energética. Agora, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos autoposicionamento de ponta, consciência de equipe, grupalidade cosmoética, responsabilidade autoevolutiva, vínculo proexológico. E aqui na frase enfática, a autoidentificação grupal cosmoética confirma o compromisso proexológico assumido pelo intermissivista no curso pré-ressomático, contribuindo para o completismo na atual existência. E aqui na questionologia, você já identificou e assumiu a identidade grupal cosmoética? Já prioriza os trabalhos de epicentro na proexis pessoal e grupal? E aqui na bibliografia específica, a gente tem uma fonte. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Insconsapiens, professores Cláudio Monteiro, Nilzabeth Correia e Maria Zilá Padilha. Reconhecimento, vínculo, reencontro, afinidade, empatia, entrosamento, equipe, intercooperação, maxi-proexis, maxi-mecanismo, aglutinação, inseparabilidade, interdependência, interassistencialidade, complementaridade, autodisponibilidade,
concessões, autocosmoeticologia, convergenciologia, grupo karmologia. Muito bem. Professora Patrícia, vamos então dando entrada aqui propriamente dita no verbete. E tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vinda aqui ao time dos enciclopedistas da Conscienciologia. Parabéns pela estreia. Então, a gente quer ouvir você aí, seus bastidores, suas motivações, que você possa dividir com a gente aqui sobre a escrita do verbete. Meu boa tarde a todos e todas. Eu tenho muito que agradecer a Cosmoethos. Primeiramente, eu quero agradecer à minha família, aos meus pais, por ter me dado essa oportunidade de ressomar nessa família e poder acertar certas coisas que, porventura, em vidas passadas eu não tenha e não consegui. Tem gente ao vivo e a cores aí, né? Sim, a minha irmã, principalmente, que está aqui do meu lado, ao meu filho, que está aqui também. Graças à minha irmã, a gente está junto aqui em Foz, e eu tive acesso à Conscienciologia. Agradecer a Adriana, que há um ano o meu verbete está na gaveta, e aí tiramos, voltamos, era para ter sido o ano passado. Desde 13 de julho de 2016, a gente já vem falando sobre esse verbete. Foi um gargalo, e ela foi a pessoa que me ajudou a desengavetar assim. esse. A verdade é essa. O tema proposto inicialmente era trabalho cosmoético, e a Adriana me ajudou a repensar em relação a isso, mas a identificação grupal cosmoética ela ficou mais abrangente e melhor. E o sentido final é o mesmo. Eu penso que tudo vem combinar com o verbete. Tem uma convergência, né? Tudo. Nos bastidores, eu tive uma projeção que até então eu não entendia, e no extrafísico eu debatia. A Consciex falava comigo assim: você é uma voluntária multifacetada, megafocal. Eu falei, cara, não existe isso não, para com isso, né? E acordei lá, eu discutia, e eu estava dando aula, e ele falava isso, a Consciex falava isso comigo. Eu, na mesma hora, acordei assustada, né? Aquela palavra me chamando a atenção, e eu fui olhar o significado real da palavra multifacetado. Eu falei, nossa, tudo a ver comigo. Da minha experiência de trabalho, de voluntariado na Conscienciologia, principalmente na Cosmoethos. Então, assim, veio só chancelar os trabalhos que nós estamos fazendo em termos de Cosmoethos, em termos de IC. Quer dizer, você precisou ter uma projeção para assumir aí seu perfil, exatamente, né? Muito bom. Exatamente. Os amparadores estão com tudo, né? Como sempre, em cima do lance. Dá um testemunho nesse negócio aí, porque ela realmente é multifacetada e mega focal. Porque ela falou, não, esse negócio de cosmoética aí, a cosmoética aí, não foi isso, Patrícia? Tem a ver comigo, aí foi para a Assembleia, né? E aí, Assembleia de Constituição da Cosmoética. Chegando na Conscienciologia. Fala a testemunha da irmã. Não, chegando na Conscienciologia, primeiras coisas que viram, estou na Cosmoética, eu falei, você não vai conhecer outras ICs? Como é que é isso? Tem um monte de IC, né? Não, eu gostei do pessoal lá, fui na Assembleia, eu falei, tá bom, vamos em frente, acho que tem a ver assim, né? Muito engraçado. E aí, eu lembro porque a gente estava lá, foi na hora do bolo, foi depois do bolo, né? Do bolo, E bolo, né, que tem a ver com você, que você trabalha com festa, né? E aí, depois do bolo, lá da comemoração, aí vem a Isabel Conceição com você do lado, né? Falou assim, olha, ela quer voluntariar. Eu falei, mas que coisa boa, já na hora da Assembleia já chegou um voluntário, já decidiu, né? Muito bom. Decidiu assim, né, em cima do lance ali. E aí, gente, desde então, é impressionante realmente. Ela está ali todo dia e toda hora, e olha, a gente que é voluntário, né, todo mundo que é voluntário, sabe que
quando a gente arregaça a manga, não dorme, né? Não tem descanso, assim, holopensênico do voluntariado. Aí o operador dá a projeção, né? Aí dá bom dia, já começa no WhatsApp, e aí não sei o quê. Ela trabalha com evento, né? Então, o evento não para, né? Então, é muito interessante mesmo o reconhecimento. Sincronicidade, né? Bacana. Eu também queria agradecer a todos os voluntários da IC, aqueles que ainda estão e aqueles que passaram, e que foram pessoas importantes na instituição, no meu crescimento, no meu aprendizado. E isso a gente tem que valorizar, mesmo que não estejam lá mais, a gente foi uma mini peça que passou por lá e deixou grandes ensinamentos para a gente. E agradecer também, pena que ela não está aqui, a Cida, que é uma voluntária que eu tiro o chapéu para ela, é um trator, né? É uma pessoa outra multifacetada, e que eu tenho um verdadeiro carinho e admiração por ela e que me ensina muita coisa no voluntariado. Então, não só o Rexon e a Adriana, né, que são coordenadores da IC, mas a todos os voluntários, em especial a Cida, que estou nomeando ela aqui como representante de todos. Tá ótimo, muito bom. Falando em grupo, né? Você Sim. está aí bem entrosada, realmente. Agora, Patrícia, a gente já tem aqui algumas perguntas. A primeira é de um teletertuliano de Ribeirão Preto, e é lá na Fatologia, na página 12. E na terceira linha, de baixo para cima, ele pede para você comentar, se possível dar exemplos, sobre a FEP norteando a aceleração dos vínculos conscienciais. A minha ficha. Eu penso assim, todas as tarefas que eu exerço na Cosmoethos, ela tem um papel fundamental para mim. Seja como monitora de curso, seja na elaboração de um folder, isso tudo vai acelerar para a gente. Eu penso que a cada folder que chega, cada atividade que é feita e que a gente consegue assistir e chamar as pessoas para Cosmoethos nesse tema, eu acho que isso não tem como não descrever essa Então, porque satisfação. dentro disso que você está colocando, né, é interessante, é uma técnica, né? Vocês sabem da escrita do verbete, dessa conexão dos itens, né? Sim. Que você colocou antes, né, Patrícia? A bagagem adquirida na construção da FEP aplicada ao grupo intermissivo. Exatamente isso. Aí depois você colocou a predisposição para qualquer tarefa. E depois esse item. Sim. Né? É bem dentro do que você está Ele bem convergente. Convergente, Que você colocou. ele é bem convergente. Quer falar, Adriana? Eu lembrei que eu marquei o item que você marcou lendo aqui, contando a história da Patrícia, que ela contou para a gente. Me chamou a atenção isso realmente, a questão da bagagem que ela já adquiriu construindo a ficha evolutiva dela nessa vida, né? Não sei, porque ela tem uma experiência enorme profissional, né? Ligada a questões de ética. Você trabalhava onde, Patrícia? Eu trabalhei num órgão de fiscalização do exercício profissional. Então, a palavra ética era falada no momento que eu pisava dentro da instituição até a hora que a gente saía. Então, era o código de ética, era o julgamento de processo ético, a penalidade ética, e tudo isso dentro de uma instituição que foram 23 anos de trabalho contínuo, assim. Então, ora, eu estava no jornal, coordenadora de comunicação e eventos, ora, eu estava na diretoria, na assistência direta aos conselheiros. Então, o tempo todo era isso. Eu me lembro que o primeiro presidente que eu trabalhei, ele escrevia muito sobre ética. E me chamava muita atenção digitar aqueles textos. Naquela época, eu fazia PowerPoint, apresentação para ele, ética e moral.
E aí eu falava assim, nossa, que legal, né? Esse tema muito interessante. E quando eu cheguei aqui, no dia da instalação da Assembleia, dia 3 de outubro de 2015, ali no Mabu, cheio de painéis, né, de pensadores, de filósofos, e eu falei, caramba, é aqui. É aqui, a ética o tempo todo permeando na minha vida. Os temas que eram tratados lá no conselho, e eu vejo que isso faz parte do meu curso intermissivo. Então, essa bagagem de lá de trás, que eu venho resgatar aqui na Conscienciologia, entender o porquê que antes de vir para cá, eu trabalhei 23 anos num órgão em que a gente respirava sobre ética. Né? Que bacana. Então, foi a bagagem que eu adquiri ao longo desses anos que aporte, para trazer para cá. Para depois mexer com cosmoética, bem legal. E eu falo assim, quando você está num grupo, quando você se identifica com esse grupo cosmoético, você vai por longo período. A partir do momento em que eu não tive mais identificação cosmoética com o grupo, então eu me desliguei dessa instituição. Então, foi até onde eu pude fazer a identificação na carne, né? Isso é cosmoético. Então, até aqui eu fiquei. A partir do momento em que não havia mais esse entrosamento com a cosmoética, aí a coisa foi fluindo de tal forma e tão assim sereno que falou, olha, você não se identifica com a gestão. Então, é a questão da cosmoética. Então, para mim, foi assim, um vínculo que interrompeu, um ciclo que se fechou com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E aí você veio morar em Foz? Ganhei de presente isso, né, Dulce? Porque o meu propósito era esperar a aposentadoria para vir para Foz. E isso só antecipou para mim. Então, em termos, né, Gláucia, de evolução, para mim, ter vindo para cá foi um upgrade muito grande. Bacana, parabéns. Interessante porque, resgatando um pouquinho, né, o passado, porque primeiro ela veio fazer uns cursos e eu dei de presente para ela o ECP3. Né? E ela chegou aqui bem estrupiada. Como todos nós. Verdade, bem verdade. Estrupiada. E eu falei, minha irmã, o que está acontecendo, né? Conta para mim aí né? Como é que está a sua vida, suas coisas, porque tem alguma coisa acontecendo e que eu não sei dizer o que é. Bom, enfim, aí eu mostrei para ela um pouco do pouco que eu consigo enxergar, né, do processo extrafísico. Mostrei, olha, tem isso, isso e isso, que eu estou enxergando isso. Ela falou, bate, está acontecendo tais coisas na minha vida. E começou a falar também do trabalho, a vida pessoal e do trabalho. Eu vi que ela estava toda enrolada. Saiu da CP3 outra pessoa, né? Não dá nem para falar. Parecia que tinha renascido. E depois disso as coisas começaram no trabalho a dar para trás, no sentido de não identificação com o grupo e até que culminou com o desligamento. Então, assim, para mim, chancela isso. E quando ela estava em Belo Horizonte, eu ainda falei, olha, vocês já se identificam com as ideias. Ficar em Belo Horizonte, ficar em Foz é muito melhor Foz do Iguaçu, né? Pela oportunidade que a gente tem aqui, de estar aqui, pelo grupo, pela assistência que a gente pode fazer, pelas reciclagens. Então, acho que tem tudo a ver, né? Assim, na hora que ela começou o movimento até de extrafísico, de bancar o que ela estava percebendo, né? De não identificação mais com aquele grupo, com a cosmoética do que estava acontecendo, eu acho que assim, foi um desfecho natural do processo. Né? Para mim foi muito bom. Isso foi no ECP3. Nas minhas férias de janeiro, eu vim e fiz o complementário. E aí, no complementário, foi outro, né, segundo puxão de orelha. Né? Teve ECP2 em Belo Horizonte. Isso foi o ECP3, esse foi o complementário. Quando voltei para Belo Horizonte, isso em janeiro. Quando foi em fevereiro, aconteceu o meu desligamento. Antes do meu desligamento, eu tinha ligado para o IPC na hora do almoço. E eu falei, olha, a situação aqui não está boa, o clima está muito carregado. Põe meu nome na TENEPS, por favor. E a menina anotou, isso foi 1h pouca da tarde, quando foi às 5 horas da tarde me chamaram.
me dando desligamento. Aí eu falei, caramba. Aí eu fui para os cursos, né? O CPC, fui fazer CP1, CP2, e de lá para cá não parei mais. E cheguei até hoje aqui na Cosmoética. É interessante, só para fechar, como é que é o papel do agente anti-gargalo. Eu não sei se o professor Valdo coloca agente ou assistente anti-gargalo no léxico, né? Algo assim, que a pessoa tem, né, vai fazer a reciclagem, ela vai fazer aquela mudança para dar o upgrade, e aí vem alguém, que foi o caso da Gláucia, né, para dar aquele empurrãozinho, né? Para sair do gargalo, né? E aí, interessante que foi. Você vê que foi, pela cronêmica, parece que a história, né, Patrícia, foi bem certinho, porque assim, você já tinha adquirido a experiência lá, agora, o aporte que você falou, né, Dulce? Então, não, já tem o aporte, agora vão trabalhar na Proex, você precisa trabalhar mesmo, né? Aí você foi lá, deu um empurrãozinho, e aí ela chegou e teve a oportunidade ainda de conviver com o professor Valdo, né? Então, foi assim, poucos meses. No lance, né? É interessante porque eu conheço Conscienciologia desde 98, né? E isso aconteceu em 2014. 14. E assim, mas ela já conhecia? Então, aí já... está a questão, né? Agora deu curiosidade. Essa que é a questão. Conhecer eu conhecia, eu só não admitia. Eu ia nas reuniões do IPC ao sábado, eu ia amadurecendo a ideia, e daí, quando foi em 2014 mesmo, falei, não, é aqui mesmo, tem que assumir a Proex. Tem uma coisa interessante, Dulce, que eu sempre tive uma postura com a minha família de muito, sabe, de muito respeito ao que eles pensam, ao que eles sentem. Então, assim, se eles chegam para mim e me pedem informações, eu dou todas as informações possíveis, mas eu não fico falando, por exemplo, de Conscienciologia. Uma coisa interessante que eu percebi que isso é muito mais essencial, e eu acho que eu fazia isso com ela também. Então, olha, eles olhavam para mim, sabiam que estava acontecendo alguma coisa, que eu estava muito melhor. Se me perguntava, eu falava, dava algumas dicas, mas assim, também tive muito respeito a tudo eles. Então, também com ela eu respeitei muito. Eu só falava, olha, você não quer ir lá no IPC assistir umas palestras? O IPC Belo Horizonte está muito legal, tem muita gente boa, você não quer ir lá ver o que está acontecendo? Né? E fui. Cheguei. Chegou. Quer perguntar? Quero. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Pelo verbete. A gente sabe que vai dar muitos parabéns aqui, porque essa equipe é boa, viu? Vai estar sempre aqui defendendo o verbete com a gente. Sim, vamos. A minha pergunta é na fatologia, mas aqui eu ia perguntar, você já deu um monte de fala aí a respeito, que era o reencontro com os copassageiros evolutivos. Né? O que você fala mais desse reencontro? Depois que a sua irmã falou, que a Adriana falou... Você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente, para compartilhar conosco deste reencontro? Olha, desse reencontro, eu acho que tudo ainda vai vir mais, né? Ainda vou reencontrar com outros voluntários que ainda vão chegar, pessoas que vão colaborar com a gente na Cosmoetos. Eu penso que isso é só o início. Então, esse grupo, ele ainda é pequeno. Muita coisa ainda está por vir, muitos voluntários ainda vão passar. E, possivelmente, são pessoas desse grupo que eu vou reencontrar aqui futuramente. Porque é interessante a gente pensar, né, na palavra cosmoética. Eu penso que, para muitas pessoas, esse neologismo é muito forte no encontro da Conscienciologia, não é? Gente, eu fiquei tão feliz quando eu soube que o meu endereço ia ser Rua da Cosmoética. Falei, nossa, inacreditável isso. Porque eu tenho link com o neologismo. Eu sei que muitas pessoas têm, né? A gente ouve com os comentários e é um conceito muito, muito forte, muito... apropriado para o paradigma consciencial em geral, é muito amplo, né? Então, com certeza, o grupo, né, já da Cosmoetos vai estar atraindo muita gente, né? Os afins, né, Dulce? Exatamente. Eu falo que aqui em Foz eu fui muito bem acolhida não só pela CCCI, mas pela SOCIM também. E a cada grupo que eu trabalho, eu vejo a cosmoética deles. Então, assim, não teve uma pessoa sequer que eu tenha tido
algum tipo de vínculo, seja profissional, seja aqui institucional, que eu não tenha percebido essa questão da cosmoética. Eu tenho um grupo que eu trabalho que é assim, o tempo todo é a cosmoética. Eles não falam cosmoética, eles falam a ética deles, o posicionamento, mas... Está íncito, né? Está claro isso. Então, acho que a afinidade, sabe? As pessoas com quem a gente interage, que tem essa preocupação o tempo todo da cosmoética. Eu lembrei agora da coisa da palavra, da força, né, do termo. Uma vez eu trabalhava numa empresa grande e tinha um grupo de advogados e tal. E aí, de repente, eu comentei eu falei a palavra, nossa, deu um impacto nele. Ele não conhece a Conscienciologia, provavelmente não tem curso intermissivo, mas deu um impacto. E quando eu expliquei, assim, ele perguntou o conceito, né, macro, assim, e, nossa, eu mesma fiquei, puxa, o negócio tem energia. Você me fez lembrar, Dulce, de um episódio. Eu tinha uma colega de trabalho, e então ela recebeu o diploma de um profissional, e que faltava, era o nome, alguma coisa D, e faltava o D. E eu subscrito o convite de casamento, com aquela letra cursiva e tal. E ela chegou para mim e falou assim, Pati, você não pode colocar um D aqui para mim nesse documento? Aí eu falei assim, não posso. Ah, mas a gente vai prejudicar. Eu falei, não, você está louca. Eu vou colocar um D no diploma de um dentista? Como assim? Você está ficando louca? Isso aí, para mim, é uma coisa errada. Aí, isso passou. Aí, quando teve um segundo episódio, ela ia me pedir, ela falou assim, esqueci. Você não faz isso. Falei, muito bem, eu não vou fazer, eu não vou escrever. Então, assim, as pessoas já vão se identificando. Não, esqueci, você não vai fazer isso. Não vou fazer mesmo. Então, quer dizer que já tinha... Tá. Entendeu? Alô? Oi. Quer dizer que já tinha, então, lá na tua história, o que está acontecendo hoje, né? Ah, esqueci, vocês são da Cosmoetos, não podem, porque a gente fica ouvindo essa frase o tempo inteiro, né? De vez em quando, alguém conta, vai pedir alguma coisa que sabe que é um pouquinho errado, fala, não, esqueci, vocês da Cosmoetos não podem fazer. Como se a pessoa de Cosmoetos... Os outros podem, né? Os da Cosmoética não pode. Mas a cosmoética, como foi falado anteontem, é uma senha mesmo, né? Essa palavra vem vincada, não adianta. Você escutou, ela mexe. Agora, continuando aí na fatologia, na última linha, na página 12. Na última linha da fatologia, você fala coexistência em sucessiva ressoma estabelecendo o entrosamento rápido. Então... eu acho que todo esse tema, todo esse vínculo que eu tenho de trabalho, essas sucessivas ressomas, e encontrando todo esse pessoal, um entrosamento fácil, eu acho que isso já faz parte da inato, né? Já venho com isso há muito tempo. Não sei se eu te expliquei. Explicou, entendeu? Continuando na fatologia, agora na 6ª linha. As reciclagens constantes, acelerando a assunção de funções primordiais ao desenvolvimento da instituição conscienciocêntrica, IC. A cada curso que a IC dá, eu recebo um presente. É um aprendizado novo, é uma conquista nova. Eu ainda brinco com o Rex e com a Adriana. Esse curso está diferente. Está diferente. Eu é que ganho. Ser monitora de curso na IC é o maior presente para a gente, para mim. Eu estou ali vivenciando cada curso. Não tem como não reciclar. Não tem como não mudar a conduta. A gente brinca, o tempo todo você começa a refletir em todas as suas condutas, suas posturas. Se você tinha um valor lá atrás, esse valor está certo? Esse princípio está certo? Então, assim, é uma reciclagem constante na IC. Para mim é um presente. Está ali, é um upgrade constante, geral, todo dia.
É interessante o que você falou, porque a gente acha mesmo, você fala monitor aqui, a gente é monitor aqui, né? E eu acho que quem ganha mais aqui é nós, porque cada dia é um tema diferente, cada dia é uma pessoa diferente, uma consciência diferente, trazendo as suas experiências, e quem ganha mais somos nós que estamos aqui, e a gente agradece por isso. Valeu, obrigada. As sincronicidades é algo assim que palavras não colocam, né? Então, em 2011, quando eu estive pela primeira vez, o professor Valdo me recebeu assim: seja bem-vinda de retorno à casa. E eu acabei de chegar agora pela manhã e a saída de lá era assim uma alegria, algo indescritível. E aí eu chego aqui, autoidentificação grupal cosmoética. A sensação de estar em casa. Gente, que ótimo, muito, que ótimo. É muito. E de estar em casa e mais, com a família consciencial, né? Mas para trabalhar, claro. E desde lá, acompanhando todas as tertúlias, que é o que eu sempre faço, e que é uma técnica sem igual, que eu continuo também assim enfatizando. Então, eu já adentrei nesse tema aí, cosmoética. E pelo que eu agradeço a todos esses verbetes, já me ajudaram. Agora, em qualquer coisa, já estou mais atenta. E agora? É ou não é? Eu fico me autoanalisando, né? Seja bem-vinda ao grupo. Eu agradeço a oportunidade. Pois é, agradeço a oportunidade. Mas, então, ali na fatologia... a autoidentificação grupal, que é o que a gente vem comentando, né? A senha intermissiva, o bem-estar coletivo, o acesso aos colegas intermissivistas, o reencontro com os compassageiros evolutivos e o ajuste fino, rumo da Proexis. O que você tem para acrescentar mais? Porque, na verdade, esse encontro, e você deixou, Dulce, a cosmoética já é esse reencontro, né? É um arranjo cosmoético. Sim. Que você pode ampliar. E obrigada. Quando eu cheguei no Mabu e que eu vi aquele teatro todo, né? Eu falei, gente, isso aqui eu faço parte. Ou eu já fiz parte e vou resgatar meu grupo. E, para minha felicidade, é um tema que todos nós devíamos pensar 24 horas por dia, eu penso. Ser cosmoético é mais inteligente. O professor Valdo falou isso no verbete. Dá mais trabalho. E você encontrar com seus compassageiros, pessoas que... É como na vida, no cotidiano, no geral, você vai encontrar com pessoas que vão entrar e sair da sua vida. Mas a cosmoética, ela permite você evoluir e ter o tempo todo pessoas com o mesmo pensamento que a gente, com o mesmo objetivo de evoluir. A gente está ali o tempo todo para evoluir. E se me permites, Sim. em cima do que você falou... A cosmoética nos dá a liberdade de esse entrar e sair, né? Tanto Sim. de um quanto de outro. Sim, sim. Não é? E é até bom que você tenha essa colocação, porque se você não está num grupo e que não é produtivo, sai fora. Se não vai te acrescentar. Se você não vai ser assistencial. Se você teve o seu limite, te ajuda, olha, sinto muito aqui... Até que foi bom, eu tentei ajudar, eu tentei ser assistencial, mas não deu, para por aqui, vamos seguir a vida. Ou apenas até considerar que aquele foi um momento importante, mas que daqui para frente é outro, né? Sim, é o ciclo, né? Ampliar o ciclo. É o ciclo. Isso. Nós, todos os dias, vivemos um ciclo. Eu penso assim, ele se renova, a gente aprimora, a gente... vamos conhecer pessoas novas, vão entrar pessoas novas na instituição, vão ajudar, e eu acho que é isso, a vida é um ciclo permanente. Posso?
Então vamos lá. Então, Patrícia, parabéns aí pelo verbete. Né? Obrigada. E uma das questões que me chamou a atenção aqui na fatologia, na 9ª linha, página 12, né? Nós temos ali a resolução ponderada dos dilemas cosmoéticos. Uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, aqui, é lógico que quando você fez esse verbete, você usou muito o espelho da sua IC, né? Que é da Conscienciologia, e a gente percebe que todas as ICs da Conscienciologia, elas têm um CGC. E esse CGC não bate, não vai dizer que é igual, né? Que não é igual. Tem um nivelamento por cima, mas a gente não pode dizer que todas as ICs estão no mesmo nível, todos os grupos funcionam do mesmo nível de cosmoética. E aí, uma coisa que a gente vê é o seguinte, você no dia a dia, no próprio grupo, você vai ter lá os códigos pessoais de cosmoética que vai ter ali. E tem outras situações, outras ICs, que de repente esse assunto ele tem que ser mais cuidado, com um trato mais fino, porque senão você espanta o passarinho e aí é aquela história, se você espremer fica sem voluntário. Né? Vamos pensar, tem muita situação assim, né? Se a gente pensar nos líderes de ICs, nos gestores, ele vai ter que segurar aquele grupo tentando ajudar, principalmente, né? Então tem aqueles que trabalham mais, carregam o piano, e tem aqueles que são ajudados. E como que você vê esse exercício de trabalhar esses dilemas em todos os pequenos percalços, né? Por exemplo, deixaria passar algum, falar assim, não, esse aqui vamos discutir depois, percebe? Como que você faria? É a diplomacia, né? É a diplomacia o tempo todo. Mas, se é um dilema, vamos sentar e conversar. Não vamos deixar as coisas criar pernas e fantasmas, nada disso. Vamos sentar e conversar. A gente tem vários casos, né, de que a gente senta, conversa, pondera, mostramos um para o outro, olha, isso é certo, isso não é legal, vamos lá. Eu acho que todo IC vai ter isso. Isso acho que é inerente do ser humano, né? Acho que a gente está lidando com isso o tempo inteiro. Então, todos nós temos dilemas, temos divergências, mas são coisas que vão acontecer no dia a dia. Agora, isso que você está colocando, né, André, é um grande debate, né? Assim, pode sim gerar um grande debate assim na CCCI como um todo, porque é claro que cada IC, em função do seu mater pensene, em função do seu mater pensene, dos seus valores principais, né? E claro, dos seus objetivos, em função da especialidade, eles vão exigir aí um CGC e vão exigir os limites e aquelas impossibilidades para aquela instituição, né? Que aí eu acho que é a questão do corte, né? Em relação ao voluntariado, né? Cada um é um caso, não é isso? O nosso estatuto, por exemplo, da Cosmoetos, ele tem o próprio estatuto, ele consta valores e princípios. O CGC está aqui. A IC já foi construída já com esse código, já prontinho. Então, agora é aplicar. A gente, o tempo todo, temos lá na sala pregado, e a gente, olha, um memorando, um lembrete para a gente o tempo todo. Vamos colocar em prática esses princípios que são os norteadores da Cosmoetos. É interessante porque, assim, esses dilemas acontecem, inclusive por isso que a gente criou a preceptoria lá, que a pessoa faz individual, ela tem um problema, ela tem um dilema na vida, porque a gente tem percebido, cosmoética, a gente tem percebido pelo mater pensene da instituição, que o que faz a gente evoluir mais rápido? Pelo menos eu estou pensando assim, eu consegui cada vez mais resolver meus dilemas, né, de uma maneira autônoma. Eu não vou ficar totalmente independente, né, não querendo trocar, mas eu consigo cada vez mais dar conta daqueles dilemas, né? Aquela coisa que a pessoa fazia aqui com o professor Valdo. Professor Valdo, eu compro a bicicleta ou eu mudo para Foz, né? Isso é um dilema. Ela não sabe o que vai fazer. Então, são esses pequenos conflitos internos que a pessoa não dá conta, e a tendência nossa do ser humano é ir procurar o outro para dar a resposta para a gente.
E o que a gente está percebendo é que quanto mais a gente vai ficando maduro, né, vai entendendo mais como é que é a cosmoética no dia a dia, e o que é mais correto dentro da evolução, etc., a gente vai aprendendo a resolver isso de uma maneira mais autônoma, né? Por isso que entra os princípios, os valores e tal. E aí, como a gente fica imerso nesse Mater Pensene, lá na instituição, a gente parece que vai entrando nesse fluxo, né? E aí a gente vai lidando com esses conflitos de códigos, né, pessoais, de uma maneira mais assim tranquila. Em que sentido? A gente desdramatiza mais, entendeu? E a gente, pelo próprio Mater Pensene, que a gente tenta instalar de acolhimento, de liberdade, né, de espontaneidade, dá a possibilidade da pessoa tentar resolver isso conjunto. Então a gente não fica, Glaucia, né? Mas isso está errado. Não é assim, não é esse holopensene de julgamento. Fiscais de ninguém, né? A gente não está fiscalizando a vida de ninguém, né? Mas a gente vai ponderando, é o que a Patrícia falou, né, Patrícia? Senta, né? E ela é muito calminha, ela faz isso assim de uma maneira bem tranquila. Sim. E aí vai ponderando. E acontece, às vezes, o que a Dulce está falando. Você vê que é o ciclo de voluntariado, né? Às vezes a pessoa chega ali para trabalhar um ponto específico, realmente, né? Dentro da cosmoética dela. E aí ela vai indo, mas chega uma hora que ou ela faz a reciclagem, sim, né? Ou ela vai trabalhar em outro lugar, porque ela vê que é o limite. Aí eu respeito, eu acho, né? Porque senão você vai fazer estupro evolutivo na pessoa. Ela mesma com ela e o grupo. Então, assim, ela mesma, parece que os amparadores vão reencaminhando, né? Então, chega assim, você vai ali, observa, faz a reciclagem. Aí o amparador da IC, o amparador de função, ele caminha, se ficar mais, vai dar uma quebra, sei lá, na intraconsciencialidade. Estou olhando para a Glaucia porque ela é consciência terapeuta, né? aí parece que faz o reencaminhamento a partir de um dilema, porque todos nós temos dilemas que a gente, nesse momento não dá conta. Né? Eu falo, aqui agora eu não consigo mexer. Então, já que não dá para mexer agora, vamos ir mexendo em outras coisas, vamos encaminhando os trabalhos. É mais ou menos assim que eu acho que está funcionando. Agora, vocês têm uma base de questões, de temas pipinosos, assim, que vocês poderiam justamente dar supervisão a outras ICs ou até criar debates? Vocês fazem isso porque eu vejo que essa arguição, essa reflexão, né, de defesa, né, ou discussão de temas pipinosos faz a gente evoluir, né? É que como a gente está trabalhando muito com essa questão da reflexão, né? O que a gente percebe é porque a gente instiga muito as pessoas a refletirem. Porque eu acho que a gente vai concordar aqui, a maioria, que muitos de nós, no início principalmente, a gente ainda era muito replicador do conteúdo da Conscienciologia, né? E reprodutor do conteúdo. Então, com o tempo, muitos começaram, a ficha começou a cair e a gente começou a questionar as próprias verpões para poder entender, né? Porque você só realmente internaliza alguma coisa quando você transforma uma verpom, por exemplo, numa auto-verpom. Agora é sua. Agora eu estou entendendo isso. Mas você precisa colocar em prática, fazer, realizar, refletir sobre aquilo, aí a gente começa a entender o princípio da descrença. E colocar em prática de novo, refletir. Então, como a gente começa a entender que a cosmoética, e essa é a definição do professor Valdo, que ele dá duas definições de cosmoética, é a reflexão sobre a moral cósmica, ou seja, o nosso comportamento, as nossas condutas com base no paradigma consciencial. Então, todo dia tem conflito, todo dia tem dilema. Então, o que a gente percebe? Existe uma gama variada de dilemas que a gente começa a descobrir. E o dilema é igual dor, né, cara? O pior dilema é aquele que a pessoa está sentindo no momento, é igual a dor. A pior dor é aquela que ela está sentindo. Que às vezes é um dilema pequeno, mas para ela, como o nível de maturidade dela ainda não é tão grande, aquilo parece que é o fim do mundo. Então, mas é ótimo, porque ela precisa resolver isso, ela precisa aprender com isso, né? Então, assim, essa coisa do dilema, a gente está começando a fazer um banco de dados em relação a isso. E o próprio Sachs se ajuda muito. Agora, eu queria falar uma coisa em relação à Patrícia, que é bem interessante, porque ela é como se fosse assim uma jejuna, né? Ela está chegando agora. Mas isso é uma jejuna assim no papel, tá? Porque ela tem uma percepção desde o início. Ela é como se fosse uma veterana, na verdade, né? O que falta agora, é lógico,
que ela é esse gap que ela vai preencher rapidinho, de estudar todos os conceitos que nós já estudando esse tempo todo, blá, blá, blá. Mas ela tem, nesse sentido, ela tem uma perspicácia, sabe? Ela tem uma facilidade de perceber. Inclusive, a gente agora está entrando num momento da IC que é bem interessante, que as pessoas começam a perceber o que está acontecendo. A gente teve um episódio desse recentemente e várias pessoas começaram a narrar antes do episódio acontecer, o que ia acontecer, né? Inclusive a própria Patrícia. Então, assim, em cursos, a gente às vezes faz curso, de repente ela tem uma projeção, eu tenho algo parecido e a Adriana tem uma percepção ou projeção parecida. Então, assim, ela, embora seja nova, neoverbetógrafa, mas ela já tem uma bagagem, né? Aí a gente começa a entender, né, a condição real da consciência, né, a real idade da consciência, que é só uma questão de tempo, mas a percepção, inclusive é uma coisa interessante que ela trabalha em eventos, e a gente pensa assim, eu tenho que elaborar um folder, né? Pô, mas que saco, tem que fazer um folder. Ela transforma cada detalhe de um evento em um evento. Você entendeu? O folder não é um folder, o folder é um evento. E aí a gente começa a colecionar sincronicidade, que você falou agora. Recentemente, em um curso, a gente estava tentando falar com uma pessoa, saber se ela ia fazer o curso ou não, faz, não faz. Ela vai lá para o cartório, né? Cartório. Fica lá 2 horas se perguntando o que eu estou fazendo aqui 2 horas que eu não consigo resolver. E encontra a pessoa com quem a gente estava querendo falar. Então, ela tem uma coleção de sincronicidade que começa a acontecer. Então, por isso que eu falei, o evento para ela não é um evento. Assim, ela transforma cada item em um evento. Saiu o nosso calendário, cara, aquele calendário foi um evento enorme, de 1 ano o negócio. Mas é interessante que cada frase, ela tinha uma participação, ela tinha uma energia, ela tinha uma percepção. Então, isso é bem interessante. Esse verbete dela é bem o que ela é mesmo, entendeu? Acho que é isso. Desassediar esse calendário não foi fácil. Patrícia, parabéns aí pelo verbete, Obrigada, né, oficialmente. Eu acho o assunto cosmoética muito difícil. Muito difícil. Para mim, está entre um dos temas aí mais desafiadores. Cabeludos. Né? Cabeludos, digamos assim. Eu acho que em todos os aspectos, né? Tanto do ponto de vista de convivência grupal, como individual. Em consciência terapia é um assunto difícil, né? Porque muita gente esquece detalhes da cosmoética individual, né? A cosmoética consigo mesmo, com o outro. Então, assim, às vezes você trabalha cosmoética, a pessoa não entende nada. Você fala, poxa, mas será que a pessoa não está enxergando determinados itens, né, de cosmoética, que ela está infringindo a sua própria ética, né, a sua de lidar com o próprio, às vezes, com o próprio soma, de como que está levando a vida, a interação com os outros. Então, assim, eu acho muito difícil. Então, parabéns para vocês, DC. Vai poder ajudar a gente muito aí no trabalho. Patrícia, eu queria que você aprofundasse na fatologia, na página 12, na 9ª linha, de baixo para cima, você coloca a paciência cosmoética exercida para o esclarecimento do grupo acerca das imaturidades manifestas. Você pode me aprofundar um pouquinho? Como é que vocês fazem isso, ou você faz isso dentro do trabalho de grupo? Vamos lá, Adriana. É um assunto que eu venho trabalhando comigo. Eu sei que é um trafar meu. Às vezes eu sou um pouco ansiosa, eu atropelo um pouco a fala, e a Cosmoetos, ela tem me ajudado a trabalhar isso, a ser mais ponderada, a ser mais clara. Então, tudo isso claro, esse verbete, para mim, em muitas coisas, ele está sendo um exercício, tá? Certas imaturidades que acontecem, a gente senta e discute, a gente senta e mostra, olha, não está certo, isso... nessa reunião, você extrapolou, né? Então, uma mostra para a outra aqueles detalhes, aquelas pequenas sutilezas da cosmoética que deixou passar batido ali naquele momento. É legal. Eu tenho a visão diferente do que ela falou dela, né? Então, vamos lá. Assim, eu vejo que ela é muito paciente. É interessante nesse processo da autoimagem e da heteroimagem. Mas, pelo menos ali no grupo, ela tem muita paciência, gente. É muito legal. Ela tem esse alopensene assim, acolhedor,
esclarecimento, uma coisa assim meio de maternidade também, com todo mundo ali, é bem gostoso, e aí a gente fica à vontade, né? Então, ela parece que ela tem essa calma, assim, para observar, para fazer as coisas. Acho que é decorrente, pelo menos, para mim, assim, foi um presentão a Patrícia, né? Parece que os amparadores aqui, a amparadora intrafísica, jogou ali... É Cosmoetos, e aí, em particular, assim, para mim também, porque eu reconheci. Aí minha amiga deve ser minha amiga de várias vidas, entendeu? Porque tem muita afinidade nesse sentido. Igual a equipe que está chegando, né? A gente vai vendo que tem, assim, a facilidade do trabalho, eu acho que é isso, entendeu? A facilidade no trabalho, no dia a dia. E esse ambiente de liberdade e de entendimento, porque a gente tem parece que esse holopensene de entendimento com as imaturidades um do outro, mostra que a gente deve ter trabalhado várias vezes. Então, eu vejo ela como uma pessoa muito paciente, entendeu? Tanto é que ela me ajuda bastante, né, com essas questões assim, que geram algum dilema. Posso falar aqui? Isso é interessante mesmo, a paciência cosmoética exercida para o esclarecimento do grupo. Então, isso que a Adriana está falando é uma coisa bem marcada nela, porque as pessoas pensam assim, cosmoetos, cosmoética, então todo mundo lá é cosmoético. Não é nada, banana, né? Como dizia o Valdo, não é nada disso. E tem aquele pessoal que fala, né? Quando eu melhorar minha cosmoética, eu vou lá na Cosmoética fazer um curso com vocês. Não, gente, vocês não estão entendendo. A gente está lá para trabalhar a cosmoética. É igual, pega uma CIP aí, vai estar lá para trabalhar o parapsiquismo, né? Todo mundo que domina o parapsiquismo. Então, assim, a gente está para trabalhar. Então, o grupo, né, tem mostrado muito essa paciência e ela mostra muito isso. Até com as imaturidades, porque todos nós temos, todos nós vamos errar, isso é assim mesmo. Mas a gente tem essa paciência, ela tem muito isso de sentar, de pontuar, de mostrar, de ouvir. Isso é uma característica boa para a IC. Porque se um começa a sediar o outro na IC, ou se um começa a policiar o outro, começa a cobrar as imaturidades do outro, aí vai para o buraco, e não é isso, né? Um ajudando o outro, né? Agora, de todo modo, né, Redson, essa coisa da condição da instituição, da IC, ser um laboratório para a gente desenvolver os nossos traços necessários, eu acho isso muito importante, essa compreensão para todo mundo que é voluntário, né? Mas, mesmo sendo, e fundamentalmente sendo esse laboratório, é claro que pressupõe, até para a engrenagem funcionar, que aqueles voluntários têm determinados atributos e trafores que predispõem à vivência daquela especialidade. Então, é bem interessante a gente pensar nessa dicotomia, né? O que eu preciso desenvolver desse assunto e que facilidades eu tenho que eu posso mexer com isso, que não é qualquer um que encaixa, né? Eu vejo assim, nas ICs que eu já voluntariei, são coisas muito particulares de cada um de nós, né? E, ao mesmo tempo que você tem aquele traforão que garante, sustenta você naquele trabalho, você percebe, do mesmo modo, o quanto que você tem que desenvolver, né, de coisas afins àquele assunto. Dulce, você me fez lembrar o professor Valdo agora. Desde que eu cheguei para voluntariar em Foz do Iguaçu, eu estou na OEC, né? E já são... desde 2003 que eu estou em Foz do Iguaçu, desde então na OEC. O professor Valdo falava uma coisa com a gente que é muito interessante. Vocês da OEC negaram muita assistência no passado, que vocês precisam retribuir, dar assistência. Quer dizer, ninguém dá o que você não tem. Se a gente não negou por alguma forma, a gente tinha, e por algum motivo, circunstância, a gente tem. Então, eu acho que as ICs, elas são oportunidades para a gente, né? A Cosmoetos, as pessoas têm isso. Ela tem a sinapse, o jeito. Então, assim, é lógico que tem pessoas com níveis diferentes de cosmoética, que uns aos outros nós vamos nos ajudando. Na OEC também, assim, tem gente mais afetiva, menos afetiva, e a gente vai, né? E um vai compensando o outro, e a gente vai aprendendo, né? Então, a gente tem alguns exemplos bem interessantes disso dentro da própria OEC, de pessoas que têm uma relação muito mais fácil com as outras pessoas, que são muito bem-humoradas. Assim, pô, a gente olha como exemplo, e a gente está buscando isso também. Então, eu acho que a cosmoética não é diferente, sabe? São atributos que vocês, né, em níveis diferentes, vão ter e vão poder ajudar uns aos outros. E, às vezes, nós vamos resgatar coisas que a pessoa tem, mas ela fica... É como se tivesse ficado escondido ali.
Então, na hora que começa a trabalhar num curso, determinados conceitos, determinadas coisas, a pessoa para refletir. Que aí você novamente me fez lembrar o professor Valdo, porque ele falava o seguinte, que eu lembro, várias vezes ele já me respondeu para mim, precisa de tempo de reflexão, precisa parar para refletir, precisa isso. Então, não tem jeito de ser cosmoético se a pessoa não parar e refletir o que ela está pensando, até o que ela está metabolizando, né? Essas imaturidades, elas acontecem por isso, né? Muitas vezes pela falta de reflexão. As pessoas não estão refletindo, olha, eu vou falar, eu não vou, é o momento certo, né? O que eu estou sentindo, isso está certo? Então, aí gera a imaturidade. Agora, nessa linha aí que a gente estava comentando, tem uma pergunta aqui referente à pensenologia, lá na página 11, na linha 3. Nossa teletertuliana de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela é sobre o holopensene grupal promotor dos megatrafores. Aí ela pergunta assim, você quer dizer que o holopensene desperta megatrafores ou desenvolve? A cosmoética, como é que é? A cosmoética é a ciência dos megatrafores, né? Produtora dos megatrafores. Então, eu tinha trafor que eu não sabia que eu tinha. Eu só via descobrir da cosmoética nos cursos. Eu falava assim, a Adriana falava assim, mas você tem isso. Que isso, Adriana? Você está ficando louca? Aí eu fui parar para refletir, peguei a lista de trafores e eu falei assim, gente, eu tenho isso mesmo. Então, como a ciência de megatrafores, a gente tem que passar a observar, analisar cada ponto. Então, ou seja, desperta e desenvolve. Exatamente, né? Exatamente. Beleza. Vamos lá, então, alguém quer perguntar? Eu posso seguir? Está tranquilo. Então, Patrícia, lá na tecnologia, página 13, tá? Na segunda linha. Você pode listar as principais técnicas ou dar algum caso, algum exemplo das técnicas da comunicação não violenta? O que você pensou aí? Na página tecnologia, 13. Página 13, segunda linha. As técnicas da comunicação não violenta. Eu lembrei ainda agora você falando da diplomacia, né? Calma, a gente tem um negócio... Calma. A primeira técnica é parar, respirar, EV, eu até coloquei aqui, para todas essas tecnologias aqui, eu coloquei bastante EV. A gente tem que ter calma para respirar fundo, para começar a falar sobre... para não transmitir uma comunicação não violenta. Eu tinha isso muito no passado. E quem sofria muito com isso era meu filho. Então, eu, às vezes, no ímpeto, soltava tudo. Então, hoje eu trabalho muito com essa técnica da comunicação não violenta. Eu já fui mais incisiva, sabe? Aquela coisa bem marcante. Hoje não, hoje eu já tenho mais a questão, vem uma luz na minha frente, calma, para, pensa, reflete o que você vai falar, porque tem consequências. Para quem tem interesse para a teletertuliana, eu sugiro o livro da comunicação não violenta. Esse livro é muito bom. Eu esqueci o nome do autor agora. Estava lembrando que eu também. Aqui Tem. Esse livro ele é interessante porque ele fala muito assim, de você escutar o outro, né? Escutar, ver, sentir a necessidade, se posicionar com o que você quer e tentar ver se o seu pedido pode ser atendido. Então, muito do que acontece na comunicação não violenta, ela tem isso de não entender a necessidade do outro, do que o outro está querendo dizer, o que ele está pedindo, né? na fala. E quando você fala assim, calma, na realidade é isso, né? Calma, entende o que o outro está querendo dizer. Para e percebe o outro, entende o que o outro está sentindo, e aí a gente tentar fornecer aquilo que a pessoa está querendo, porque muitas vezes, o pedido de socorro vem como um grito, né? A pessoa te agride, mas na realidade ela está falando, olha, me ajuda. E aí a gente, não é? E muitas vezes a gente tem que ter o olhar para o outro, porque senão a nossa reação, né, natural é reagir, contra-atacar, digamos assim, né? E isso não é nem um pouquinho cosmoético, mas na hora que a gente entende que a comunicação não violenta é exatamente isso,
Eu acho que tem lógica, né? Parar, refletir, fazer ver, calma, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora, né? Muito legal. Calma. No YouTube também tem material. Oi, desculpa. Tem. Desculpe, no YouTube também tem material com essa comunicação não violenta muito interessante. É do mesmo autor, só que eu esqueci o nome dele. Acho que é Marshall, né? Não é isso? Não sei se é isso, mas tem muito material, já andei acompanhando. Mas ela tem essa característica bem forte, que é, se alguém, por exemplo, a gente está num debate, e alguém, por exemplo, ataca, não ataca, mas vamos colocar assim, quem atacou, ela não é aquela pessoa que ela imediatamente ela reage, ela não é reativa nesse sentido, isso é uma coisa boa. Não sei como é que ela era antigamente, mas agora lá na Cosmoética ela sempre... Eu já fui bem Agora, mas ela tem se mostrado bastante. Isso é uma coisa muito boa, porque você já quebra, às vezes, metade do assédio. Que o cara já espera que você responda agressivamente, que é para ele partir para a ignorância também. Mas quando ela não responde, a pessoa fica meio sem chão, sabe? E isso é uma coisa que você tem bastante forte. Agora, a próxima pergunta tem tudo a ver com isso que vocês estão falando, que a Glaucia colocou e você, que é a cultura refinada da comunicação interconsciencial. Aí ele pergunta assim, como refinar a comunicação interconsciencial? Está dentro dessa linha, né? e dentro disso, eu acho que nós já respondemos bastante, mas a gente fala muito na Cosmoethos em questão da reflexão crítica, né? Vamos refletir, vamos ponderar, eu posso responder isso mesmo, o que eu estou percebendo é isso, você está preparado para escutar o que eu tenho para te dizer? Né? Não só em termos de fala, mas até mesmo em questão de percepções sinaléticas. Às vezes a pessoa está totalmente assediada, mal acompanhada, você fala assim, nossa, você tem 300 consciências aí atrás. Não vou falar isso para a pessoa. Eu não vou falar isso. De forma alguma. Você está mal acompanhado. Vai aumentar rapidamente, né? Espera lá, né? Calma. Vamos ver, vamos exteriorizar, vamos acalmar a pessoa, escutar, para depois você fazer uma TARES ou uma TACOM, se for o caso, mas senão aumenta a pressão, aí já não vai ser mais nada 300, positivo. não vão ser mais 300. Vai chegar mais 400. Agora, eu achei interessante que ele perguntou da tecnologia e da culturologia. E é aquela história, né? Enquanto a gente não domina não tem aquela cultura já arraigada, é fundamental a gente ter as técnicas, né? Sim, para colocar em prática ali, né? É o calma, são as várias técnicas que a gente utiliza para poder colocar em prática ali e desenvolver a cultura, Exatamente. né? No caso aqui da comunicação intercultural. Posso entrar nessa linha? Vamos lá, claro. Aqui na parafatologia, na página 12, na quarta linha, bem no final, você fala do uso cosmoético do autoparapsiquismo lúcido. Eu queria que você aprofundasse justamente nisso que você estava acabando de dizer, e aquela frase que o professor Valdo colocava, que o fio da navalha do ser desperto. Né? Ou seja, você tem o parapsiquismo, você tem, às vezes, a projetabilidade, a parapercepção, e você tem que saber o que faz com aquilo. Quais orientações você daria? Da 4? O uso cosmoético do autoparapsiquismo lúcido. É isso que eu acabei de dizer. Eu não vou dizer para a pessoa que ela tem lá, está mal acompanhada e de repente eu vou piorar a situação mais. Mas só para mostrar que eu tenho parapsiquismo, eu não vou fazer isso. Eu acho que isso é a questão também cosmoética do meu parapsiquismo. Eu não vou poder falar tudo o que eu penso. Sim. Porque, de repente, a percepção está corretíssima. Tá? Eu tenho fatos e parafatos ali, comprovando tudo que eu estou vendo. Mas eu não vou chegar e não vou falar. André, você comentou do professor Valdo, é impossível a gente não lembrar daquelas clássicas perguntas que todo mundo fazia, né? Sobre vidas, retrovidas e aquelas curiosidades básicas dos pré-serenões. E, nossa, mas foram raríssimas as vezes que eu ouvi o professor Valdo realmente abrir o jogo e falar na cara da pessoa alguma vivência de retrobiográfica. E por aí você vê, né, o quanto que
a questão do desenvolvimento parapsíquico está linkado com a questão da cosmoética, né? Totalmente associado. O Dulce, só para complementar, nós estávamos com visita de alguns familiares aqui este ano. Patrícia teve uma retrocognição que ela chegou lá em casa com os olhos bugalhados, que tinha a ver com gente da nossa família. Ela falou, percebi isso. Não dá para a gente abrir aqui porque o caso não está fechado, tá, pessoal? Mas, assim, uma questão de retrovidas, uma coisa bem séria. Aí eu falei, olha, para, ver se é isso mesmo. Mas como é que ela chega perto da pessoa e fala, né, que aconteceu eventos traumáticos aí do passado, que um matou o outro, e etc, etc? Como? Não dá, não é cosmoético, entende? Mesmo porque a pessoa jamais entenderia o processo todo disso. Então, você vai criar uma rusga, um assédio na cabeça da outra pessoa que não vale a pena. Sim. Né? Por mais que exista a chance de ter tudo certo, mas assim, é outro momento, é outra vida, é um outro contexto, né? Então, por isso, dos que eu acho que o professor Valdo não falava, muitas vezes a gente não tem maturidade. E eu sei porque eu perguntei várias vezes. Tinha um ciclo que eu vim aqui, mas isso. Eu perguntei umas 4 vezes no mesmo dia. Ele não falou uma linha. A única coisa que ele falou, você foi ingênuo. Eu falei, beleza, obrigada. Né? Então, assim, tem a ver com isso. E ela foi ingênua e comigo eu fui incompetente. Ele falou comigo numa mini tertúlia, você foi incompetente. Putz, acabou. Sim. E um outro aspecto que eu queria que você explorasse aqui na fatologia, na 5ª linha, de baixo para cima, você fala do silêncio desassediador. E é só colocando também um lembrete, né, que eu percebi até para vocês, né, o Regresson e tal, e vocês dão assim palestras e atividades, né, internacionais. Quando a gente teve aquela semana internacional agora, há pouco, na atividade que a Apex aplicou, um dos grandes temas de debate que surgiu foi de entender a OMI-Super, omissão superavitária. E o pessoal não entendia a informação. Né? Então, o que eu queria dizer é que essas coisas cabeludas, o povo não tem percepção. Ou seja, quanto trabalho tem que ser feito para esclarecer, inclusive, o pessoal da Consologia do Internacional. Né? Porque há ali o estudo do parapsiquismo, né? Mas não há esse aprofundamento. Né? E justamente o que eu queria que você explorasse, esse silêncio e fizesse um cotejo com essa OMI-Super. A omissão superavitária é deficitária. A gente já tratou disso em cursos da Cosmoethos. Então, se eu sei de alguma coisa grave e que vá prejudicar aquela pessoa, eu possivelmente não vou falar, porque vai ser uma omissão superavitária. Agora, se eu souber e falar para ela, pode ser que, como a gente tinha falado anteriormente, ela não vai ajudar em nada. Será que ela tem lucidez? Será que ela tem maturidade? Aquele é o momento exato para ela? Eu falei do meu caso, do meu trabalho, em que eu trabalhei, e o meu desligamento. O fato tinha ocorrido há 20 anos atrás. E só veio repercutir em 2014. Ou seja, naquele momento era para ter sido liquidado lá atrás. Mas a pessoa não, ela ficou digerindo aquilo anos e anos e anos. E eu falava, poxa vida, o que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Então, assim, tem certas coisas que, para a pessoa lá, ela ficou 2 décadas digerindo aquilo e ela não foi capaz de me procurar, de falar alguma coisa. Ela estava errada, eu tenho certeza disso, tenho toda a convicção. Mas, no meu caso, lá atrás, há 20 anos atrás, eu poderia ter omitido um fato. Mas não, eu fui incisiva, eu falei. Eu fui cosmoética. E sem saber, há 20 anos atrás, o que era cosmoética. Eu, enquanto servidora, eu tinha o papel, o dever de falar para os meus diretores da época o que estava acontecendo. E uma coisa de 20 anos atrás veio repercutir agora. Então, não foi omissão, foi uma coisa que eu sabia e falei. Seria omissão deficitária da minha parte se eu tivesse ficado calada. Então, para mim, tem momentos certos de falar as coisas. E tem momentos que não. Momentos que você é a superavitária. E aí, nessa conversa toda, me parece que entra aqui na parafatologia
1, 2, 3, 4, 5, de cima para baixo, a interconfiança dos amparadores extrafísicos. Você poderia... Eu vou contar uma história que aconteceu comigo no IPC em Belo Horizonte, logo quando eu comecei a voluntariar. Eu não tinha confiança no meu parapsiquismo, nem nos amparadores. Eu fiz o CPC, eu fiz ECP1, ECP2, e logo em seguida fiz a entrevista para voluntariar e deixei claro, olha, o meu voluntariado aqui é por pouco tempo. Eu já estou de partida para Foz do Iguaçu. E no meu primeiro dia de voluntariado, eu tive uma projeção com várias consciências subindo pela parede e eu fechava as janelas. A noite inteira eu fechei janela e não deixava as consciências chegarem no IPC para eu assistir. Então, essa interconfiança de amparadores extrafísicos aqui para mim, depois é que eu fui entender o que é essa interconfiança. Eu não me permiti essa ligação com os amparadores. Olha, estou levando gente do seu grupo para você assistir. E não, eu fechava as janelas, numa pura demonstração de maturidade. Eu não falei, olha, vou fechar tudo. E justamente debaixo do IPC, na outra entrada, na outra rua, era uma loja maçônica, e me parece que tinha uma delegacia de polícia. Então, lá embaixo estava cheinho de coisas, né? De consciência, e eu fechava essa porta. Então, essa interconfiança com os amparadores extrafísicos, nesse momento, eu negligenciei. Eu não fui cosmoética e não fui capaz de entender essa interconfiança. Então, isso, para mim, é uma coisa que, hoje, refletindo, eu penso muito sobre essa minha ação daquele momento, da minha imaturidade e da minha falta de comunicação com os amparadores. É interessante dar o testemunho agora, pós esse evento, né? Ela é coordenadora da Cosmoetos, né? Coordenadora de eventos. E aí é interessante que essa sustentabilidade que ela dá, né, esse engajamento, isso vai dando confiança nos amparadores. Então, assim, chega até a ser... A gente sabe disso, voluntariado, mas chega a ser engraçado, né? Porque, assim, às vezes ela me manda uma mensagem e eu estou com o celular para mandar a mensagem para ela em relação ao trabalho. Então, assim... É o mesmo assunto, né? Né? O mesmo assunto, a mesma ideia, a sincronicidade. Então, assim, esse sinergismo, né, que a equipe extrafísica vai vendo com a equipe de trabalho, com a equipe PIN, acho que tem aí, né? Tem. O sinergismo da Equipex com a equipe PIN. Então, isso dá uma interconfiança, e são várias vezes, né, que acontece. Não foram poucas, não, foram muitas. Não é? Ontem aconteceu uma, né? A gente morre de rir até. Sim, sim. Então, assim, muito bom. Interessante. Agora, Patrícia, aqui na Fatologia, na página 12, acho que você já falou do silêncio desassediador, né? Mas é que ela ele pede, nosso amigo de São Paulo, para você correlacionar isso com a liderança cosmoética silenciosa. Você falou do silêncio desassediador, né? Na quinta linha. E também a liderança cosmoética silenciosa. Deixa eu lembrar de algum caso aqui para ver se a gente... A liderança cosmoética silenciosa é algo que... Hã? Ah, sim, fechamento de turma. Para a gente, o maior gargalo é fechar a turma, né? Era antes, né, de você chegar, eu acho que era. Nós fizemos um brainstorm há uns anos, logo no início, do que era, como é que a gente fazia para chamar os alunos para Cosmoetos. E nós tínhamos vários gargalos, né, Revson? E é desassediador você fechar uma turma. Eu faço TMK de vez em quando, não sempre. E aí você liga para a pessoa muitas vezes convidando, olha, vai ter um curso da Cosmoetos, o tema tal, tal, tal. Sabe o que é?
eu ainda não estou preparado para cosmoética. A minha prioridade de pesquisa agora não é cosmoética. E aí eu falo assim, mas como assim que a pessoa não está preparada para cosmoética? Como é que ela não vivencia isso no dia a dia? Então, fechar turma é um desafio, é desassediador. Então, a gente pensa sempre que o trabalho em equipe, o trabalho da turma, né, Regson? A gente vem fazendo isso há bastante tempo, mas é um trabalho... Mas ela tem uma característica de aglutinar, de trazer alunos, inclusive essa coisa da paciência. Eu lembrei agora de um exemplo, que foi uma das primeiras turmas. Ela ligou lá para os alunos, estava ligando, né? E teve um aluno que foi super grosso com ela, inclusive é da Conscienciologia, né? Foi super grosso, o cara foi, depois ela me contou e tudo, e não ia fazer, que não me liga mais, não encheu o saco não, pô. Acabou, o cara foi lá fazer o curso, né? Não foi? E tratou você super bem depois, né? Depois... Muitíssimo. Então, assim, você vê essa questão, se ela fosse uma pessoa agressiva, reativa, etc e tal, de repente teria até cortado ali a assistência que poderia ser feita à pessoa, né? E o cara acabou fazendo, gostou muito do curso, etc e tal. Então, assim, então essa parceria que ela começou a fazer com o Amparo é uma coisa bem interessante, porque parece que ela se predispõe muito, ela fica bem à disposição do Amparo, e as coisas vão acontecendo. Ela, logicamente, é porque a gente tem uma técnica na cosmoética que é de jogar, inclusive, incentivá-la para o professor Valdo, que é de jogar a bola lá na frente, né? Você joga a bola lá na frente e você vai correndo atrás. Porque se você jogar a bola aqui pertinho, você não vai dar muito espaço, você vai ficar naquela mesmice de sempre, né, o pacto de mediocridade. Mas se você jogar a bola lá na frente, você tem que se esticar. Então, a gente se estica o máximo que pode. E essa predisposição que ela tem, né, de fechar, sempre que a gente fala assim, será que a turma vai fechar? Aí ela fica, não, fica tranquilo que vai fechar a turma, né? Ela fala, lá no essa turma vai fechar, e sempre fecha, entendeu? Então, assim, é bom, né, ter essa tranquilidade, né, essa parceria. Eu me lembro, Robson, que antes, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, quantas coisas eu ouvi e tinha que ficar calada, né? Até mesmo para não colocar fogo na fogueira, né? A gente tem no cotidiano, a gente tem o hábito, né, principalmente no sistema, no lado profissional, em que você está ali, você tem que produzir, você tem que dar resultado, e quantas vezes você não fala alguma coisa e que vai reverberar lá na frente, e muita gente, na equipe inteira, se você não tiver o silêncio desassediador, ali você coloca tudo a perder, a equipe toda fica contaminada. Então, todo mundo fica assediado naquele processo. Então, silêncio e... Agora, na parafatologia, Patrícia, lá no final da segunda linha, você poderia falar alguma coisa, alguma casuística pessoal relativa ao emprego pontual da manobra energética adequada ao trabalho específico? Ser monitora de curso e sustentar campo é isso. Você está ali trabalhando com as energias o tempo todo, o professor está lá na frente, está dando aula, e lá atrás você senta e trabalha com a energia, e dá ele energia. Quantas vezes e quantos cursos eu não já saí de lá estrupiada, mas feliz da vida. Isso vale assistência. E o professor, eu tive uma repercussão lá, estava lá atrás. Muitas vezes eu estava segurando as pontas lá atrás, o professor dando aula. E foi. Os alunos chegam com várias demandas, várias questões, e muitas vezes querendo, né, naquela ânsia de entender a demanda ou dilemas, e lá atrás a gente trabalha com energia. Sustentação de campo. Isso, para mim, é um trabalho específico. Com certeza, fundamental, né, para o trabalho como um todo. Agora, na antagonismologia, na página 14, segunda linha, você poderia ampliar o antagonismo orientar, mandar e o antagonismo dirigir, orientar? Então, primeiro é o orientar, mandar, na segunda linha. Orientar, mandar. Achou? Achei. E o outro?
é o dirigir, orientar. Ok. Uma coisa é você mandar. Outra coisa é você estar ali direcionando a equipe, conversando, mostrando as coisas, né? Isso tem é fundamental que as pessoas saibam, enquanto liderança, o que é orientar e o que é mandar. Eu não vou, faz isso para mim. Não, a gente está numa equipe, no voluntariado, todo mundo está ali predisposto a colaborar, não é obrigação das pessoas, né? Eles estão ali para ajudar. Você está falando um assunto que na minha opinião, é um dos mais complexos na Conscienciologia, que é você ter liderança com voluntariado, né? Porque uma coisa é você ser líder numa empresa, sim, né? Num grupo de funcionários e estou falando ainda assim, claro, pensando numa liderança cosmoética, né? Ninguém está falando aqui de autocracia em empresa, não é isso? Mas uma coisa é você liderar a equipe de funcionários. Sim. A outra coisa é você liderar equipes de voluntários. Na minha opinião, não sei o que você pensa, mas isso exige um traquejo, uma sensibilidade, totalmente, um jogo de cintura que é impressionante, assim, porque o trabalho tem que ser feito, independentemente de ser voluntário ou não. Você tem a responsabilidade, né, liderando alguma coisa, que aquilo tem que ser feito. Não importa que as pessoas são voluntárias e que elas, enfim, todas as problemáticas e solucionáticas do voluntariado, né? Eu tenho percebido que tem voluntários que têm aquela necessidade de ajudar, aquela necessidade de estar ali presente e atuando. Então, chegar uma contra-ordem, chegar uma coisa imposta, opa, pera lá, não é assim, eu estou aqui para voluntariar. Tudo, nossa, né? Desfaz. Qualquer coordenador de ser, o Regson sabe disso muito bem, ele é um maestro nessa questão. Então, em termos de conversar, da polidez, né, a gente tem muito que pensar nesse aspecto do voluntariado também. Sabe o que eu penso também, Dulce? Que numa empresa você pode mandar e o funcionário, ou o liderado, ele exerce aquela função independente dele estar de acordo ou não, tá certo? Então, às vezes, ele vai lá, ele cumpre aquele papel, porque é a obrigação dele cumprir, ele recebe para aquilo, né? Então, muitas vezes não é dado ao funcionário, ao liderado, o poder de escutar o que ele está pensando, né? E de ver. E aí eu acho que vem a diferença, porque manda, você cumpre, está tudo certo, pode ser errado, mas eu cumpro porque é ele que me mandou, se der errado. Coisa. Na Conscienciologia a gente não permite isso, porque o outro precisa aceitar, né, o trabalho, estar dentro do trabalho, até mesmo porque a gente sabe a repercussão disso. Ele pode até fazer, contrariado, digamos assim, mas os contrapensenes, o processo todo extrafísico, né, dar braço para os sediadores, o negócio dá muito mais trabalho, é muito mais difícil para a gente. A SOCIN, ela não leva em consideração essas outras variáveis do contrapensene, né, da repercussão disso. Então, não adianta. Eu acho que, em Conscienciologia, a pessoa, de fato, precisa ter uma orientação, porque, às vezes, a pessoa não tem orientação mesmo, ela não sabe como fazer o trabalho. E aí, isso é importante por causa disso, tais aspectos, isso vai ser importante para a gente fazer profilaxia de problemas. Por isso, precisa ser feito assim, né? E aí, no outro lado, né, o contraponto, exatamente, simplesmente fala, faça isso. Aí entra os tais dilemas, né? Exatamente. Os limites, enfim. Exatamente. Mas isso é um outro verbete. Tá? Outro verbete. Vamos voltar aqui. E agora, o dirigir, orientar é na mesma situação. Não foge. Tem uma diferença aí grande, né? Agora, lá na Paradoxologia, Patrícia, na página 14, você poderia expandir o paradoxo do recebimento na doação? Esse aí é o que eu mais gosto, né? Quanto mais eu dou, mais assistência, a gente mais recebe. Por incrível que pareça, eu voluntariando na Cosmoetos, todos os cursos que eu
estou lá trabalhando, voluntariando, dedicando, monitorando, eu sou a melhor, eu sou a pessoa que mais recebo nessa história toda. Meu aprendizado, a assistência que eu vou dar ali às pessoas. Então, esse é o paradoxo do recebimento na doação. A grande moeda do A voluntariado grande moeda, é sim, a sim. autoevolução, Sim. né? Quanto mais você assiste, mais você é assistido, né? Agora, lá na pensionologia, página 11, linha 3, você poderia nos explicar com mais detalhes a pensenidade retilínea promovendo a felicidade? Como funciona essa promoção para que alcancemos essa meta tão almejada por todos? Encontrou aí? Encontrei. Pensenidade retilínea, promovendo a felicidade. Primeiro que a questão da ortopensenidade, a questão toda na IC, enquanto voluntária, vendo a IC se deslanchar, crescer, o fechamento de turma, as nossas convergências positivas, isso tudo traz uma retilineidade pensênica promovendo a felicidade. Isso, para mim, é algo satisfatório. Penso que somente eu posso promover isso, a partir do meu voluntariado, a partir da minha doação, a partir do meu entrosamento com toda a turma. Isso é um ciclo, né, que todo mundo, um ajudando o outro, a gente promove isso dentro da IC. E tem essa particularidade da especialidade, né, cosmoética, da questão do alinhamento com o fluxo do cosmos, e precisa estar retilíneo, né? Quer dizer, pelo menos 51%, né? A gente vai tentando. Mas vocês com essa prática, né, e de pensar muito sobre isso diariamente, Está no fluxo da reta, onde quer chegar. já tem uma convergência. Todo né? mundo. Oi. Os dilemas, né? Então, quanto menos, assim, vamos pegar assim, quanto mais eu tô resolvida com os meus dilemas, mais tranquilidade, mais felicidade a gente consegue ter, certo? Sim, concordo. É isso mesmo, muito bem. Muito bem lembrado. Quer falar? Está com o microfone. Obrigada, Nicolas. E também eu queria saber de você quais foram as sinaléticas ou as sincronicidades que teve para você saber assim, encontrei meu grupo assim, para você falar sobre a auto-identificação mesmo. Foram vários. Primeiro, o fato de eu trabalhar num órgão de fiscalização do exercício profissional que lidava com ética. Ética o tempo todo lá. O segundo, a senha foi o convite da Cosmoetos pela cor. A terceira foi a chegada no Mabu e encontrar vários painéis de pensadores, de filósofos, enfim, com aquele mater pensene de cosmoética. O quarto foi o grupo, em que estava ali naquele momento, aquele sinergismo. Eu acho que foram várias as sinaléticas que eu obtive para chegar até a Cosmoética e ter a certeza, olha, é aqui que eu quero ficar, né? Aqui é o lugar ideal para eu voluntariar, eu estou no lugar certo, na hora certa. Essas, para mim, foram as sinaléticas que eu pude perceber, e pode ser que tenha até mais, né? Que, pela minha pouca visão, eu não tenha observado lá atrás. Mas, em termos do curso intermissivo, disso eu não tenho dúvida, mas, em termos de sinaléticas, foram basicamente essas. Pelo que você fala, assim, provavelmente você entrou numa euforia, né, positiva, quando você chegou lá no Mabu e no evento, né? Eu tinha entrevista marcada no IPC e frequentava constantemente as dinâmicas da Ectolab, e eu ainda falava com a Glaucia, eu não sei se eu fico na Ectolab ou se eu fico no IPC e tal. E um dia a sua mãe falou, olha, você vai lá na inauguração, na instalação da IC, da Cosmoetos? Eu falei, não estou sabendo. Vai ser sábado.
Então, assim, para mim foi aquela coisa assim, opa, descobri o que faltava para mim na minha Proexis, no meu CPC, no meu CGC, enfim, tudo culminou para aquele grande dia, do dia 3 de outubro de 2015. É que eu também acho legal, assim, para falar sobre como você conseguiu, por causa que às vezes eu vejo que tem gente que participa, assim, mas não tem a percepção, assim, extrafísica dos sinais que ela recebe e também para identificar o grupo dela. Então, acho que para orientar as pessoas também é legal. Que importante isso, Nicolas. Que importante você dizer isso. Como a minha irmã está na OIC, é uma coisa que está nela, é inerente a ela. Isso transcende dela o tempo todo. Ela respira isso, ela gosta, ela faz com bastante carinho, gosta disso. E tem pessoas que ainda estão na busca dessa IC, não está tateando aqui, tateando ali, mas eu espero que uma hora ela tenha essa senha para que ela fixe numa IC, porque eu poderia estar voluntariando em várias ICs, mas eu acho que o meu comprometimento, a minha dedicação em uma única só, me faz ter esse holopensene, essa retilidade, sabe? E esse é o meu mega foco. Eu não tenho como me desdobrar, porque eu sei que se eu pegar outra IC, vai ficar capenga, né? Então, a identificação do grupo, ela é muito séria. A gente tem que pensar muito enquanto a escolha da IC. Sabe? É prioritário para a gente, isso mesmo. É interessante, né? Porque a gente vê isso, porque a gente já vem convivendo a vida em termos de grupo, né? A hipótese é que a gente vem acompanhando há várias vidas, né? Esse grupo. Então, a gente se identifica com várias pessoas, né? Então, a gente tem carinho, tem afinidade com várias pessoas do grupo, né? E nem sempre, eu acho que assim, se pegar um percentual, acho que não foi feita essa pesquisa, né? De você conseguir ver. Mas o trabalho não é hoje, de repente, com aquelas pessoas desse grupo que você tem afinidade. Então, assim, é uma coisa bem interessante de se observar, né? Então, a gente gosta da pessoa, a gente gosta dos amigos, tem vários amigos, né? Tem afinidade. Mas está cada um num trabalho diferente, né? Num serviço diferente. Então, assim, essa coisa de identificar o megafoco é que é gostoso. Então, é como se fosse o lado profissional, né? Do vínculo consciencial e o lado pessoal e afetivo do vínculo consciencial, né? E a gente conseguir conjugar isso, né? Não necessariamente porque você tem afinidade com a pessoa é que você vai ser obrigado a estar trabalhando no mesmo lugar, né? E eu vejo que a Patrícia ela foi muito criteriosa, ela é um exemplo, né? Porque ela falou assim, não, eu sei que aqui o grupo é esse, e aí focou. E aí, por isso que dá essa aceleração no voluntariado, né? Porque a pessoa está no lugar certo, na hora certa, com o grupo certo, né? E aí a coisa deslancha, né? É interessante ver esse fluxo, né? Eu lembro da Cátia Aracá, que sabe, muitas vezes, que ela fala assim, gente, olha só, presta atenção, não é porque é o casal, é a dupla, né, é a mesma família, que tem que estar fazendo a mesma coisa. Não é isso, né? Um é a técnica da dupla evolutiva, e se aplica a técnica da dupla evolutiva. Não é porque é dupla evolutiva que tem que estar os dois trabalhando com vínculo consciencial na mesma instituição. Claro. Né? Então, a gente via muito isso lá antes, que era o João no UNICI, né? A Cátia lá, nem lembro onde ela estava com o professor Val. Unescom. Então, as coisas elas são dinâmicas, as coisas vão se realinhando, né? E o legal é a gente fazer a convergência, né? Fazer a compensação lá dos trafores, da programação. É bem interessante. Eu volto e meio lembro da Cátia com essa frase, sabe? Até para ajudar alguém que chegue, ou a gente mesmo, ficar pensando, né? Numa mesma IC, qual trabalho? O trabalho também é diferente, né? É convergente, mas é diferente, porque cada um tem um trafor, tem uma história de vida, né? Você quer perguntar? Na página 11, fatuística, ali na terceira linha, como você conjuga esse holopensene grupal, promotor dos megatrafores, com o holopensene do bom humor? Na linha? A terceira linha de cima para baixo, em fatuística.
o holopensene grupal, promotor dos megatrafores, e o holopensene do bom humor. Como você conjuga essas dois holopensenes? Tá. Eu vou contar para você que eu já tinha... Em algumas situações eu já passei por saias justas, mas eu tive que levar com bom humor. O calendário, por exemplo, do ano passado, foi um dos fatos que me chamou muita atenção. Eu ia para a gráfica quase que todos os dias para conferir, corrigir tudo que estava sendo feito. Aí, na hora que demos a aprovação final para a impressão, foi aquela euforia total, né? Falei, nossa, saiu. Começamos a distribuir o calendário aqui no congresso do IPC. E aí eu recebo uma mensagem no grupo da CCI. Alguém da Cosmoetos no grupo? Me identifiquei logo. Ela falou assim, pois é. Sabe que lá em maio, eu faço aniversário em maio, e está errado. Eu falei, caramba. O que eu fiz? Adriana, está errado. Então, nós tivemos que levar a coisa com um bom humor, porque não adiantava mais, já estava impresso, a gente já tinha distribuído bastante calendário. Enfim, eu não podia chorar, não podia sentar, espernear e xingar a menina nem nada. Então, a solução foi, volta na gráfica na segunda-feira, levei bombom para a moça, olha aqui, fulana. Ficou lindo, maravilhoso, só que nós vamos ter que fazer um ajuste aqui, porque saiu errado, a gente não entendeu por que é, mas fiz aquilo com naturalidade, com bom humor. Claro que por dentro eu estava sentida, né? Porque parte já tinha sido distribuído, nós fizemos uma festa, sabe assim, era momento de grande expectativa para a gente aquele calendário. Enfim, conseguimos refazer aquela parte, a gráfica entendeu, mas me custou bastante energia, mas eu levei a coisa com um bom humor. Você até avisou lá, recolhendo os calendários errados. Redistribuir Isso é cosmoético, né? Recolher, arrumar o erro logo, recolher o que está errado. Agora tem uma coisa interessante que nesse ano aí, que esse calendário deu realmente um trabalho. Foi um desassédio fazer esse calendário. Nós fomos a única IC, eu acho, que fez calendário. Você lembra disso? Foi sim. Todas as ICs depois ficaram pedindo, não é isso? Todo mundo ficou pedindo. Ótimo, calendário. Então foi uma coisa bem Muito interessante, porque a gente... Foi um processo de desassédio muito grande, a ideia foi dela de fazer. Ela bancou, interessantíssimo, porque ela deu ideia e ela bancou, porque às vezes tem muitos que gostam de dar ideia, né? Eu queria dar ideia para vocês fazerem, tá? Então, isso é muito fácil, mas ela deu ideia, né? Ela bancou, levou até o final bem humorada, e no final fomos os únicos, né? Foi muito sucesso, legal. né? Foi sucesso. Todo mundo queria ter mais, já não tinha mais, né? Depois. Vai! Opa! Ou era segredo? E eu complementaria que aí é que entrou, diante dessas colocações, o holopensene grupal, promotor dos megatrafores. Exatamente, exatamente. Porque se não tivesse isso, e ser um sustentando o outro, sabe? É o trafor dele com o meu, com o dela, de todos. É que a gente propõe, né, uma IC bem mais suave, né? E mais cosmoética ainda. Grupal, exatamente. Agora, o nosso teletertuliano de Goiás. Ele quer saber como foi seu reencontro com o paradigma consciencial. Só recapitulando, foi pela sua irmã. Exatamente, foi isso? Isso. E aí ele tem uma outra pergunta que é sobre a neossinapsologia, página 13, segunda linha. Você pode ampliar a criação de neossinapses da abnegação cosmoética? Abnegação cosmoética, Patrícia, na segunda linha. Como eu disse, em todo o curso
que acontece na Cosmoetos, para mim é algo novo, e é uma neossinapse. O fato de eu perceber quais são os meus princípios, quais são os meus valores, e neohábitos, isso para mim é neossinapse. Coisas que eu não fazia antes, coisa que eu não aplicava antes, para mim é uma neossinapse da abnegação cosmoética. Bem em função do seu dia a dia, né? Do seu envolvimento. Sim. Né? Agora, lá na sinergismologia... Oi? Pois não? Tem que tomar cuidado quando pede as coisas para a Patrícia, porque ela raramente diz não. Essa abnegação dela, ela às vezes sacrifica realmente, porque a gente tem que ficar segurando. Porque se você pedir, ela fala, não, eu não faço. Você pode, faço. Eu faço. Então, isso é bem interessante. Agora, a próxima pergunta tem a ver com isso um pouco, é sobre a sinergismologia, lá na página 12, última linha. Ela pede para você comentar sobre o sinergismo, monitores, professores. É tudo isso. É tudo isso. Você está num campo em que só de olhar eu sei o que eles querem. Só de passar o olho, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, esse sinergismo, essa parceria com os professores, isso tem evoluído a cada dia, a cada curso que passa. Estamos aí, a Adriana olha, já tem alguma coisa. O Rexon olha, aconteceu algo que a gente precisa realinhar ali naquele momento. E é interessante porque... desculpa. Só complementando ali, isso você consideraria como parapsiquismo? Só essa curiosidade? Também. Obrigada. Lúcido. Lúcido, Parapsiquismo lúcido. Patrícia. E é interessante que como a equipe de monitoria, né, quando a gente vê, não só lá na Cosmética, mas qualquer IC, quando a equipe de monitoria, ela entende que ela é coadjuvante, né, da aula, do evento e tudo mais, é interessantíssimo, porque a pessoa assume o papel, o epicentrismo ali da função, seja em que tarefa da monitoria. Eu sei porque eu vivenciei muito a monitoria e é muito gostoso, né, quando você começa a observar isso. Qualquer função da monitoria. Às vezes a pessoa acha que é uma bobagem, mas não é, gente, é muito sério, né? Coffee break, preparar o coffee break, a pessoa encarar aquilo com seriedade, né, e compromisso, metade do serviço já é aliviado, entendeu? Porque os amparadores, eles parece que vão dividindo a função, né, e falam, acopla com fulano, né, e fulano está ali para resolver aquela questão. E o professor sente isso. É isso que eu queria falar. Então, quando tem esse sinergismo, os professores, eles podem, a equipe extrafísica, os próprios professores podem focar mais no trabalho que é da TARES. Porque quando não tem esse epicentrismo do monitor, os professores, eles acumulam o serviço, né? Então, assim, o amparador que era para atuar junto lá com a monitoria, aí o professor atua ali também, então triplica a desassédio, triplica, né, o trabalho. Então, quando você tem essa divisão, esse sinergismo, esse parapsiquismo lúcido, a pessoa, todo mundo companheirismo, todo mundo epicentrando suas tarefas, o professor consegue focar no desassédio melhor, né, na assistência, na TARES. Então, é engraçado mesmo essa comunicação não verbal, né, que vai acontecendo também. Parabéns para você. Obrigada, muitas perguntas, eu teria várias para fazer, mas que bom que chegou, que o assunto, né, ocupou bastante tempo. Mas ali que você colocou na maniologia, que eu achei bem interessante, assim, que tu colocaste a mania de grandeza, né, e a mania de querer jogar dos dois lados. Só para te ampliar um pouco essa questão em relação à cosmoética, queria que tu falasse um pouquinho dentro do grupo, né? Como se comportar com essa mania de grandeza? Né? Então, eu acho que ali em termos de voluntariado, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos no mesmo barco, não tem que ter isso eu faço, isso eu não faço. Não tem que ter esse tipo de pensamento. Como a Adriana falou, um coffee break, limpar uma sala, fazer TMK, isso não vai me diminuir nada. Então, isso não pode existir, não pode ter isso num voluntariado de Conscienciologia. Penso que escolher tarefa,
aí é complicado. E essa mania de jogar dos dois lados, o que tu quis dizer aqui? Mania de jogar dos dois lados. Como é que... Desse processo. Aparador e assediador. Quem é que eu escuto? Por exemplo, hoje, aliás, ontem, eu na minha TENEPS, aí virou e falou assim, então quer dizer que você é a mulher certinha? Então, quer dizer, eu estava numa TENEPS, no momento pré-aula, pré-apresentação de verbete, e eu falei, não, mas eu não vou deixar você me abalar com essa colocação, sabe? Então, jogar dos dois lados, não, é sempre de um só. Obrigada, viu, por tudo. Eu quero dizer que sou uma das alunas lá dos cursos da Cosmoética, que estou aqui presente, né? Tenho aprendido muito, estou na base, mas assim, recomendo para todas as pessoas que queiram ter uma ferramenta, né, que ajude nesse processo da Cosmoética. Isso é importante, Terezinha. Você é muito bem-vinda. Ok? Patrícia, a gente agradece muito, aguardamos os próximos, obrigada, tá certo? Parabéns mais uma vez. Pessoal, muito obrigado, tertulianos, teletertulianos, a equipe aí da Cosmoetos, né? A equipe intrafamiliar, Grupo Kármica, todos presentes, e o pessoal aqui do Tertuliário também, a equipe do Tertuliário. Então, vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. E até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Para hoje temos 3 recados. O André na 8ª semana da Maxi Proex, a Marilux com Interpares e o Egson com Autocosmoética Cotidiana Vivenciada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui convidando para a Semana da Max Proex, que vai ser no dia 10 a 18 de fevereiro. Estamos já antecipando essa divulgação, porque as passagens aéreas agora estão mais em conta para essa época, aproveitando o carnaval do próximo ano. Então começa dia 10 de fevereiro, sábado, e termina na terça-feira, dia 13, o balanço existencial. Para quem não conhece o balanço, ele tem como intuito de propiciar ao aluno a autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até o momento, bem como traçar o objetivo existencial para o futuro. Assim, nós queremos desenvolver habilidades cognitivas sobre o conceito da proexologia, levantar necessidades do ego, grupo e policármicas, identificar obstáculos pessoal à execução da proex. Aí, se você quiser se programar e ficar aqui até o domingo seguinte, ou seja, até o dia 18, nós teremos um curso que ele é muito importante, de identificação da proex, que vai acontecer na quarta-feira, e na sexta-feira a gente tem o início do acoplamentário com o tema Max Proex. Então, com isso, você pode fazer aí a sua imersão na proexologia, né, e entender tudo sobre a tua proex. Maiores informações, www.apexinternacional.org. Sejam muito bem-vindos e participe das nossas palestras gratuitas todo sábado a partir das 15 horas. Obrigado. Boa tarde a todos. A Interpares é uma instituição conscienciocêntrica responsável pela ajuda aos intermissivistas que estão passando por dificuldade financeira momentânea. A Interpares faz doação de curso da Conscienciologia, livros, laboratórios, dinâmicas, consciencioterapia, além de várias outras doações. Para realizar seus objetivos, a Interpares capta recurso por meio de doações de contribuintes. Caso tenha interesse em contribuir, faça um depósito identificado para a Interpares e envie e-mail com nome, endereço e o valor do depósito para financeiro.interpares.org.br. Em seguida, enviaremos o recibo. As informações para o depósito são Banco Sicobi,
756, agência 4343, conta corrente 18 162, dígito 5, CNPJ 25 462 329 barra 1000 ao contrário, dígito 3. A Interpares agradece a sua contribuição. Olá, pessoal, boa tarde. Quem está falando aqui é o professor Reglisson Alves, coordenador-geral da Cosmoetos. Se você quiser saber um pouco mais sobre tudo isso, que a professora Patrícia, Patrícia Menezes, falou maravilhosamente bem aí, eu convido vocês para assistirem o curso Autocosmoética Cotidiana Vivenciada, que vai encerrar a nossa 3ª semana da Cosmoética. O curso vai acontecer nos dias 11 e 12, agora de novembro, sábado e domingo, tá? De 8h30 às 12h30 no sábado e de 14h30 às 17h30, sábado à tarde, e 9 às 12 no domingo. É um curso onde nós vamos falar sobre o que é a autocosmoética, como é que nós podemos desenvolver essa questão da cosmoética, da autocosmoética em si, como é que nós podemos aplicar isso no dia a dia, que é o que é mais importante. Não adianta entender o conceito se você realmente não consegue aplicar. Então, se você tem interesse em fazer esse curso ele é tanto presencial quanto online. Então, é só ou você se inscreve no CAEC, na recepção do CAEC, ou então entre em contato com a gente pelo e-mail, contato @ cosmoetos.org.br. Tá ok? Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Princípios Cosmoéticos, da especialidade Cosmoeticologia, com a verbetógrafa Adriana Rocha. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.